eu quero convidá-los a ler Lucas 23, de 26 a 49. O Senhor Deus, em nosso meio, nos consola, nos conforta. Durante muito tempo eu pastoreei as famílias das outras pessoas, e no afã de pastorear as pessoas, acabei em algumas situações deixando a minha própria família para trás. E Deus está me dando uma pausa aí de uns 6 meses já, indo para 6 meses, onde eu estou me sentindo pastor da minha família. Isso para mim não tem preço, não tem valor material que possa ser comparado. Eu agradeço a Deus, quero render ações de graças, porque Deus tem me dado esse prazer, esse privilégio. Lucas 23, de 26 a 49, diz assim: Quando iam levando, constrangeram certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois virão dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Pois se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Levaram também outros 2 homens que eram criminosos, para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com ele os 2 criminosos, um à direita, outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava olhando, e as autoridades zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados o escarneciam e, chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e houve trevas, e toda a terra até a hora 9. Pois o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: Na verdade, este homem era justo. Todas as multidões reunidas para este espetáculo, guardem essa palavra, espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. E o texto termina assim: Entretanto,
todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe contemplando estas coisas. Amém? Esse é o texto que eu quero estar fragmentando aqui, repartindo com vocês. Fiz algumas anotações, porque tem muitas coisinhas pequenas que eu quero que vocês vejam no texto e Deus vai falar ao nosso coração. Deus abençoe a Gabriel por essa palavra. Ela marca profundamente a nossa vida. Novos horizontes se abrem na percepção do encontro com Jesus. Na verdade é um reencontro, né? E hoje eu quero falar sobre algumas perspectivas da cruz de Cristo, né? O que é uma perspectiva? Uma perspectiva tem a ver com a maneira que você enxerga determinada coisa. Por exemplo, nós estamos aqui. A perspectiva de Dona Lita não é a mesma em relação a Tabata para com Helder. Cada uma delas está em uma posição diferente, então estão vendo em ângulos diferentes. Isso forma uma perspectiva. Uma coisa é você estar embaixo e olhar para cima, outra coisa é você estar em cima e olhar para aquele mesmo ponto. Outra coisa é estar do lado, outra coisa é estar por dentro, outra coisa é estar longe, outra coisa é estar perto. Cada um, dependendo do seu lugar, tem uma perspectiva. Isso é uma perspectiva. Já que a cruz é o centro da nossa observação e da observação dessas pessoas que acabei de mencionar no texto, a gente vai fazer uma análise de como essas pessoas estão vendo Jesus. Qual é a percepção delas em relação a Jesus? E eu quero começar pela percepção de Simão, o sirineu. Simão está vindo do campo, é um trabalhador, é um homem que talvez estivesse totalmente alheio à parte de fora do movimento que estava se dando na cidade de Jerusalém. Não acontece de às vezes a gente está andando na cidade e de repente tem uma passeata, a gente não sabe nem o que é. E para a gente saber o que é, a gente precisa ter uma postura de espera ou de aproximação. Então Simão decide, não sei se aquele caminho era o caminho da sua casa, às vezes ocorre de, no seu caminho, cruzar Jesus. De no seu caminho, o Filho de Deus está cruzando para que você tenha uma experiência profunda com Ele. Atrás de Jesus sempre viveu uma multidão, uma turma muito grande, eu posso dizer assim também, uma turma muito grande atrás dele. Nessa multidão havia diversos interesses. Havia os doentes querendo ser curados, haviam os fariseus querendo interpelá-lo, querendo fazer perguntas difíceis, havia os saduceus com interesses políticos. Havia gente de toda sorte, os pobres, as pessoas que vinham de longe, os estrangeiros. Jesus era seguido por muita gente. E naquele dia, a passeata não era com Jesus à frente operando milagres, porque ele costumava andar com multidões cercando ou ele à frente da multidão. Dessa vez ele está todo ensanguentado, dessa vez ele está sendo esfolado. Dessa vez há um grupo dominando. O Estado está ali legalizado, impondo suas normas sobre ele. Ele está na Via Crucis, ele está indo para o Gólgota. E é nesse dia que Simão, o sirineu, vai passar no caminho de Jesus, e Jesus vai cruzar a estrada da vida de Simão. Interessante é que quando Simão está ali, provavelmente tentando saber que movimento é aquele, alguém o arrasta, um soldado o toma pelo braço. E a Bíblia diz que ele foi constrangido. Constranger significa forçar alguém a alguma coisa que ela não estava querendo fazer ou pronta para fazer. E naquele momento pegaram a cruz de Jesus. Jesus já tinha tomado as 40 chibatadas. Jesus já tinha tomado pancada de caniço na cabeça. Jesus já tinha tomado pancada por toda a estrada. E onde Simão o encontra, ele já está
com o seu rosto desfigurado, seu corpo rasgado. A zombaria contra ele era pesada, e Simão se posta ali naquele caminho, é arrastado para tomar a cruz sobre o seu ombro. Naquele momento que ele toma a cruz de Jesus, acontece um fenômeno lindo que eu queria destacar para vocês. Primeiro, Deus, no seu eterno amor e na sua eterna provisão, estava preparando para Jesus um descanso. Deus sempre prepara um Simão para nos ajudar a levar a cruz. Deus nunca deixa quem Ele ama sozinho e desamparado. Jesus já não suportava mais a cruz, embora o evangelista João vai dizer na narrativa da crucificação que Jesus chegou ao Gólgota carregando a cruz, mas Simão foi uma providência de Deus para que Jesus tivesse alívio da cruz que não era dele. A cruz que era nossa, era minha, era sua, seu Tota, pelos seus pecados. Jesus estava dando a sua vida por nós, estava morrendo por Talita, que nem existia, estava morrendo por Abraão, que viera há quase 2000 anos antes dele, estava morrendo por aquela pessoa que vai nascer daqui a 2000 anos, se houver história ainda, para desenrolar adiante de nós. Ele morre a nossa morte, ele padece o nosso padecimento. Por conta do nosso pecado, ele se torna um cordeiro, que Gabriel apontou há pouco, posto para o holocausto, leva sobre ele os nossos pecados. Ele está sendo ali como ovelha muda, levada ao matadouro. Diz a Bíblia que ele não abriu a sua boca, ele não reclamou porque ele estava substituindo-nos, assumindo a nossa culpa, dizendo: eu amo vocês, eu vou padecer todo esse martírio aqui, todo esse sofrimento, esse flagelo, para que vocês sejam perdoados diante de Deus. E a sua morte era a reconstituição, a reconciliação, a restauração de todas as coisas nos céus e na terra. E o privilégio de Simão é muito grande. Está vindo do campo, trazendo talvez uma sacola na mão, está vindo como um homem trabalhador e arrastado por meio da multidão, e pega a cruz nas costas. E naquele momento ele representa alívio para Jesus, ele representa descanso, ele representa um pouco de tranquilidade no meio da dor. Eu quero dizer a você que está me ouvindo aqui, que Deus sempre nos prepara um Simão. Deus tem sempre alguém para nos dar uma palavra de alívio. Deus tem sempre alguém para nos dar uma palavra de socorro. E quem se submete à cruz de Cristo para carregá-la, diz a Bíblia que se aproxima do próprio Jesus, pode ver Jesus numa perspectiva que nem todo mundo pode enxergar. Eu acredito que Jesus olhou para os olhos de Simão. Está escrito na minha Bíblia que Simão é o pai de Rufo e de Alexandre. Está lá no livro de Atos que eles se converteram, estavam na igreja servindo, se tornaram crentes. Simão era um homem comum, que quando tem um encontro com Jesus na estrada, o seu coração muda. Ele leva a cruz. Ele não queria de início fazer isso, mas ele tem a perspectiva mais bela. Jesus olha para os seus olhos, Simão entende o significado da salvação e diz: eu quero Jesus na minha vida, e torna-se um membro ativo na igreja primitiva. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a perspectiva de Simão sobre a cruz. E a favor de Cristo, Deus o coloca ali para levar o madeiro alguns metros. Deus está querendo que a gente seja Simão para a vida de alguém, e Deus sempre vai lembrar a gente que Ele prepara amigos, Ele prepara alguém para nos ajudar a levar a cruz. Se a sua cruz é muito pesada, psicológica, emocional, familiar, seja lá como for, espiritual, você tem que entender que Deus sempre prepara alguém para nos ajudar a transportar a cruz, mas não desista da